E aí, pessoal? Aula de hoje, Física 1, livro 5, último capítulo, capítulo 20, acústica, segunda parte de acústica, efeitos sonoros. Já vimos na aula anterior, esse fenômeno será estudado hoje, esse onde temos dois diapasões, aqui o diapasão onde será tocado e o outro vai receber a vibração do primeiro, fenômeno que você percebe pela bolinha que vibra por conta da vibração do segundo diapasão. E aí, dentro dos fenômenos, nós veremos aqui a reflexão do som. Reflexão do som, assim como para qualquer outra onda, ondas sonoras, ao atingir um obstáculo fixo, como uma parede, são refletidas. Tá? Aqui está o fenômeno. Nós temos aqui uma onda sonora incidente, ela foi gerada, incide nessa superfície refletora, pode ser uma parede, e aqui em vermelho nós temos as ondas sonoras refletidas. Tá? Quais características ocorrem nessa reflexão? Primeiro, na reflexão, a inversão de fase física. Se eu tenho um pulso para cima, ao bater esse pulso retorna para baixo. Há uma inversão. Porém, as velocidades, a frequência e o comprimento de ondas inicial, tá, continuam quando refletidos. Então, velocidade, frequência, comprimento de onda incidente, ao ser refletido, voltam com a mesma velocidade, mesma frequência e mesmo comprimento de ondas. Guardem essas informações, coloquem no post-it, não esqueçam, ok? Cai no Enem. Em segundo momento, nós vemos aqui o que significa persistência acústica. Os nossos ouvidos, o som ao chegar, ele toca primeiro numa membrana timpânica, tá? Naquela caixinha preta que já foi vista em questões anteriores, e ali o som na íntegra, cada som, ele permanece no nosso ouvido, que é chamado de persistência acústica, por um tempo de 0,1 segundos, tá? Para que eu consiga ouvir outro som só depois de 0,1 segundos. Então, cada som completinho demora 0,1 segundos para ser ouvido individualmente. Isso é a persistência acústica. O som emitido e o som refletido, para que eu ouça os dois individualmente, a distância ou a diferença de tempo de um para o outro, depois calcularemos a distância mínima, deve ser, no mínimo, esse tempo de 0,1 segundos, ok? Então, quando uma pessoa fala diante de um obstáculo, este som é ouvido no momento da sua emissão, é o som que ele emitiu, eu já ouço, chamado de som direto, e no momento em que o som refletido pelo obstáculo retorna a ele, então é o som refletido. Então, eu consigo ouvir dois sons, veremos que existem fenômenos quanto a essa questão do som ouvido individualmente e som ouvido quando um se choca com o outro, o emitido e o refletido. A isso nós chamamos de eco, o primeiro fenômeno. E o que é o eco? É quando eu consigo ouvir os dois sons distintamente, tá? O emitido e o refletido, tá? Para intervalos maiores ou iguais, a persistência acústica, dois sons percebidos separadamente, a isso damos o nome de eco. É quando eu falo oi, o som bate na parede e volta e chega de novo no meu ouvido, oi. O segundo oi foi a reflexão do som que eu emiti. Eu emito, ouço o primeiro som que está muito próximo da minha boca, o ouvido. Oi, já ouvi. O som vai percorrer uma distância, vai refletir, volta e eu ouço o segundo oi. Esse segundo é a reflexão do mesmo som que eu ouvi inicialmente. A isso damos o nome de eco, para que eu consiga ouvir o eco perfeitamente os dois sons, pelo menos o tempo entre o emitido e o refletido tem que ser 0,1 segundos. Veja bem, o som tem que sair de quem emite, vai percorrer uma distância d, bate na parede e retorna. Então ele percorre a distância d duas vezes, indo, bate, reflete e voltando. Então essa ida e volta tem que ser num tempo igual ou maior do que 0,1 segundos. O tempo mínimo para ouvir eco é 0,1 segundos, ok? Menor que isso, aí o som que foi e voltou, ele chegou tão rápido que não terminou de falar, já voltou. Aí não tem eco, aí tem um embaralhamento do som. A isso chamamos de reverberação, tá? Quando o intervalo é menor do que 0,1 segundos, tá? Aí os dois sons se embaralham. Isso damos o nome de reverberação, tá? É a persistência acústica. Então, quando vocês ouvirem falar em persistência acústica, guardem, relacione com reverberação.
Então, persistência acústica é quando o som está saindo da sua boca, você está ouvindo, mas ao refletir, antes de você terminar de ouvir o que saiu da sua boca, já volta. Então houve uma persistência. Então você falou metade do que você ouve, já chega de novo de volta ao que você falou e refletiu, como se fosse o início. Então você ouve aquilo meio embaralhado. É quando tem dois sons ligados ao mesmo tempo e você não consegue entender bem o que um está falando ou outro está falando. Ou então você está muito próximo, tá? Um ambiente montado acústico, de forma não bem planejado, quando você fala, o som fica reverberando. Então aí são salas acústicas mal elaboradas. A isso damos nomes de persistência acústica ou reverberação. Então esse ambiente tem que ser reformado, remodelado. É por isso que existem técnicos, especialistas, engenheiros de som para montar aqueles palcos, montar salas de rádio, de televisão, porque eles conhecem toda essa questão acústica e aí vão determinar se aquele ambiente vai gerar ou não reverberação ou eco, tá? Ou a necessidade ali seria eliminar todo o som. Então tem que ser absorvido o som para não gerar reflexão nenhuma. Mas gravem, eco, o tempo entre o som que você fala e o que reflete e volta tem que ser igual ou maior do que 0,1 segundos. Reverberação, o tempo tem que ser menor do que 0,1 segundos, tá? Então os dois sons vão se embaralhar. Existe aquela questão de, professor, e se o tempo for de 0 segundos, instantâneo, o som sai, eu ouço e o que reflete já chega. Aí seria reforço, não está aqui, não está no livro de vocês. Reforço quer dizer, se eu colocar a mão próxima à minha boca, eu falo e ouço o que eu falei mais alto, sem atrapalhar. O que significa dizer que o som que saiu da sua boca você ouviu e o que refletiu na sua mão você ouviu quase que instantaneamente. Você não houve embaralhamento. Aí é um outro fenômeno chamado reforço. Não está aqui, não está no livro, mas já estou adicionando para vocês. É por isso que quando você coloca o celular dentro de um copo, ele ligado com o som, você ao colocar no copo, você percebe que aumenta o volume do som. Não é que aumenta, é porque o som direto do celular você ouviu e o som que bateu no copo e refletiu também veio para o seu ouvido. Os dois sons se somam e aí você tem um reforço do som, tá? Seria um tema, um outro efeito reforço. É quando o tempo for igual a zero, quase que instantâneo, o som direto e o som refletido. Mas guardem eco, reverberação. Se caso aparecer lá, reforço é com o tempo aproximadamente zero. É muito difícil, mas o exemplo do copo é interessante. Colocar a mão e falar bem pertinho da boca, a mão pertinho da boca, você vai perceber que houve um aumento do som também, tá bom? Bom, efeitos. Daí eu posso calcular a distância mínima com a velocidade do som para que ocorra eco. Qual é a distância mínima que eu posso ter eco? Porque se eu colocar muito próximo, eu não vou ter eco, vou ter uma reverberação, tá? Então a distância mínima para ter eco, porque maiores distância, aí o tempo vai ser maior do que 0,1 segundos para ir e voltar, vai ter eco, basta que o som volte até o seu ouvido. Se for muito aberto, não vai voltar para o seu ouvido, você não vai ter eco, só vai ouvir o som direto. Então, velocidade é igual a espaço pelo tempo. Só que esse espaço é o tempo, é o espaço de ir e voltar. Lembra que tem a distância D? Essa distância D, o som tem que ir, percorre D, e voltar, percorre mais D, então é 2D. Então velocidade é espaço pelo tempo, e o espaço é 2 vezes a distância, indo e voltando. Se eu fizer meio pelos extremos, esse ΔT pode ser 2D sobre V. Mas se eu fizer aqui meio pelos extremos de novo, eu posso ter 2D igual a ΔT vezes V. Eu posso usar qualquer relação dessa. Lembrem, velocidade é espaço pelo tempo, basta vai essa aqui para você fazer qualquer solicitação. Normalmente pede-se a distância, então eu isolo 2D. Assim fica. D é ΔT vezes V sobre 2. Esse 2 aqui vai dividindo. Eu conheço o tempo mínimo para ter eco, 0,1. E a velocidade do som, 340 metros por segundo. Daí eu substituo 0,1 vezes 340 sobre 2. 0,1 vezes 340 é 34. 34 por 2, 17 metros. Então, essa é a distância mínima, 17 metros, para que eu consiga ouvir o eco. Abaixo desta distância é reverberação. Então, olha aqui o fenômeno. Ó. Obstáculo, aquela pessoa está a uma distância igual ou maior que 17 metros, e aqui ela está a uma distância menor. Lá ocorre eco.
Aqui não, aqui ocorre reverberação, ok? Bom, o último tema deste capítulo é o que chamamos de batimento. Batimento é quando você ouve dois sons de frequências ligeiramente diferentes, mas muito próximas, tá? Que chegam aos nossos ouvidos simultaneamente. Aqui diz, quando duas ondas sonoras com frequências ligeiramente diferentes chegam aos nossos ouvidos simultaneamente. Então, as duas vão se somar. Então, tá aqui, ó, frequência 1, frequência 2. São ligeiramente diferentes, uma um pouquinho maior que a outra. Quando elas duas se sobrepõem, quando há uma interferência das duas, gera uma nova onda, onde vai ter partes altas, ó, a amplitude maior, quer dizer, maior intensidade, tá? Maior volume, e quase volume nenhum. Maior volume, quase volume nenhum. A isso chamamos de batimentos, tipo tum, 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 como coração, batimento. Então, você vai ver estas representações que relacionam os batimentos, que é a soma das duas ondas, tá? Porque como elas têm frequências ligeiramente diferentes, isso acontece com duas ondas com frequências ligeiramente diferentes. Gera o batimento. Do batimento só se cobra em provas a frequência resultante, das duas, ou a frequência do batimento. Duas formulazinhas simples. Uma é a média aritmética. A frequência resultante das duas ondas, das duas frequências, é F1 mais F2 sobre 2. É a média aritmética. Então, se a questão pedir qual a frequência resultante do batimento de duas ondas, basta calcular a média aritmética. Mas se a questão pedir a frequência do batimento, é como se fosse uma onda independente, esse batimento aqui, qual é a frequência dele? É só subtrair. Subtrai uma frequência da outra, a maior da menor. Por isso o módulo ali, F2 menos F1 em módulo. Porque se eu fizer a menor menos a maior, dá negativo. Tem que sair sempre positivo o resultado. E aí, vamos para o último tema. Eu falei que aquele era o último é esse aqui, que é ressonância. Tem alguns temas, ressonância e mais um que são colocados aí no finalzinho do nosso capítulo, que é bem teórico, bem simples. Esse já falamos no início, é a ressonância. Lembram daquela batidinha no diapasão 1 e o diapasão 2, que é aquele ferrinho em U, que é batido no primeiro e o segundo começa a vibrar, e para provar que o segundo vibra, pendura uma bolinha de isopor, e a bolinha de isopor está colada no segundo diapasão e ele começa a empurrar, vibrar e bater, e ele começa a oscilar. É prova que o segundo diapasão vibrou. Isso é chamado de ressonância. É o fenômeno em que o corpo ou sistema passa a vibrar, oscilar, após ser atingido por uma onda com frequência natural de oscilação deste corpo ou sistema. Essa aqui é uma ponte famosa, essa aqui é uma filmagem da época, passado. Essa ponte arrebentou porque ela começou a vibrar por conta dos ventos muito fortes, e esse vento ele começou a vibrar na frequência da ponte. Então, ao encontrar a frequência da ponte, ela começou a vibrar. Então, encontrou a frequência natural dela. Quanto mais eu forneço vibração a essa ponte, maior a frequência vai aumentando múltipla, e aí ela começa a balançar, como aqui, oscilar. Como ela é de concreto e ferro e concreto, chega um momento que o sólido rompe, e ao romper, ela vai se quebrar. Aqui nós vemos um exemplo bem prático, o copo de cristal que é quebrado com uma frequência muito alta, normalmente frequências altas, são vozes femininas, tá? Tem muito agudo aí, e atinge a frequência natural do copo, ele vibra e quebra. Um exemplo mais prático é esse aqui do balanço. Então, quando você está empurrando alguém no balanço, você dá o primeiro empurrão, ele vai e volta, é um tempo de ida e volta, é o período, logo tem uma frequência. Aí você encontra essa frequência, você empurra novamente, essas frequências que você está fornecendo, quer dizer, essa vibração, essa oscilação que você está fornecendo faz com que a frequência natural seja múltipla, então ela vai aumentando. O dobro, o triplo. Então, quando você encontra a frequência do outro corpo e fornece a ele
oscilações da mesma frequência, essa frequência vai se aumentando progressivamente. Então a ressonância ocorre quando há transferência de energia entre dois sistemas que oscilam com a mesma frequência. Na ressonância há um aumento progressivo da amplitude de oscilação, que é quando eu encontro a frequência e consigo fornecer a frequência igual e ela vai, ao receber, aumentando a sua amplitude de oscilação, aumenta a sua frequência natural. E isso nós veremos mais adiante, que a frequência vai aumentando. Fn vai ser n vezes a frequência natural. Então, quanto mais eu fornecer frequência, ela vai multiplicando por 2, por 3, por 4 e assim por diante. Ok? E o som, semelhante à luz, que já vimos, também tem um fenômeno de difração. Por quê? Tanto som como luz são ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Então, a onda tem o poder de contornar o obstáculo. A difração de ondas é o fenômeno pelo qual as ondas conseguem contornar o obstáculo. Tá? Tanto mais acentuado quanto maior o comprimento de onda. Tá? Quanto maior for o comprimento de onda, mais ele contorna, certo? É o que nós imaginamos, por exemplo, ondas eletromagnéticas. Falamos aqui com relação a ondas de rádio. Aí é eletromagnética, tá? Porque o FM não consegue chegar tão longe quanto o AM. Isso pegando lá as ondas eletromagnéticas, não pegando o som. Porque o comprimento de onda da AM é muito maior do que o comprimento de onda da FM. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais ele consegue contornar as montanhas, os prédios, os obstáculos. Ficou claro? E aqui são ondas mecânicas, que é o som, tá? Então, a difração sonora é mais acentuada, mais facilmente percebível que as difrações luminosas. E aí eu posso pensar assim, eu estou atrás de uma porta, há uma aberturazinha na porta, alguém fala atrás da porta, eu consigo ouvir. Então a onda sonora tem um comprimento muito maior do que a onda luminosa. A onda luminosa tem ondas muito pequenininhas. Então se eu acendo a luz numa sala e um quarto fechado, sem luz, e deixo a porta um pouquinho entreaberta, ao redor da porta há uma iluminaçãozinha, porque a luz também é em forma de onda, então ela consegue esse fenômeno da difração, mas só que em pequena escala, diferente da onda sonora, ok? Muito bem, agora vamos para as nossas questões. Nós temos 5 questões aí. A primeira questão, ela diz assim: a respeito dos fenômenos que ocorrem na propagação de ondas sonoras, assinale V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas. O primeiro diz o seguinte: eco e reverberação são fenômenos ocasionados pela reflexão de ondas sonoras. Acabamos de ver, e é o fenômeno de reflexão de ondas. Quais fenômenos? Eco e reverberação. O eco, quando o som que é emitido e o refletido tem um tempo entre eles de pelo menos 0,1 segundos. É igual ou maior que isso. E a reverberação, quando o som emitido e o refletido tem um tempo menor do que 0,1 segundo. Então esse item está verdadeiro. O item 2. Difração é um fenômeno que permite que uma onda sonora contorne um obstáculo. Acabamos de falar. Difração é o fenômeno que permite que as ondas, tanto sonoras quanto eletromagnéticas, contornem obstáculos. As sonoras contornam com maior facilidade, mais visível esse contorno. Então o item difração, correto. O item 3. Um auditório acusticamente mal planejado ocorre refração, também chamado de continuidade sonora. Bom, continuidade sonora é o fenômeno de refração. Lembrem, refração é refratar, é atravessar, é sair de um meio A para um meio B. E nós acabamos de ver que continuidade sonora não é a refração do som. Continuidade sonora é quando o som sai, eu ouço inicialmente, e depois ele volta, e antes de terminar o primeiro, já chega ao segundo, que é o refletido. Isso é reverberação. Logo, eu tenho que pensar assim, ó, continuidade sonora é reverberação e não refração. Logo, o item está errado. Quarto, intensidade sonora é a taxa média de transferência de energia por unidade de área. Esse tema nós vimos no capítulo 19, tá? Onde nós calculamos a intensidade sonora, que é a amplitude da onda. Amplitude é o volume do som, é a intensidade sonora.
E intensidade tem como unidade o watt por metro quadrado. Assim sendo, a energia por unidade de área é a intensidade, que é a energia por área, que é o watt por metro quadrado. Então o item está verdadeiro. A superposição de ondas sonoras ocasiona interferência. Correto, vimos agora em batimento, tá? Mas se eu tenho superposição de ondas, elas se interferem. Em alguns pontos podem ser construtivas, em outros pontos pode ser destrutiva. É o caso do batimento. Ora você tem um aumento, uma intensidade maior, uma amplitude maior, ora uma amplitude menor. E aí fica aqueles batimentos, tá? Então interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Isso é verdade, o item 5. Assim fica verdade, verdade, falso, verdade, verdade, construído na primeira questão. Vamos agora à próxima questão. Questão de número 2. O físico Marcos Pontes tornou-se o primeiro astronauta brasileiro a ultrapassar a atmosfera terrestre. Diariamente existiam contatos entre Marcos e a base, e alguns deles eram transmitidos por meios de comunicação, tá? Se falava mesmo, nada de digitado. Com base no texto que foi estudado, e no que foi estudado, é correto afirmar que se conseguia ouvir e falar com Marcos Pontes, para essa conversa, estavam envolvidas. Então, ó, Marcos Pontes está lá fora da Terra, logo no ambiente onde é um vácuo, não tem ar entre a nave e aqui a base na Terra. Então ele falava por um sistema, e esse sistema captava a voz dele e transmitia pelo vácuo até chegar na base na Terra, que saía nas caixinhas de som e as pessoas conseguiam ouvir. Que fenômenos estão envolvidos aí? Letra A. Apenas ondas mecânicas transversais, já que estas se propagam tanto no vácuo como no ar. Ondas mecânicas transversais, elas não se propagam no vácuo, tá? Se propagam no meio material, por isso mecânicas. As que se propagam no vácuo são as ondas eletromagnéticas, que são transversais. As mecânicas podem ser transversais ou longitudinais, mas dependem do meio material. No vácuo, não. Letra B. Apenas ondas eletromagnéticas longitudinais. Já está errado. Eletromagnéticas não são longitudinais, são transversais. Não vou nem analisar. Letra C. Ondas eletromagnéticas transversais, que apresentam as mesmas frequências, velocidade e comprimentos de onda ao passar de um meio para o outro. Correto. Só que não são apenas ondas eletromagnéticas, porque quando ele fala, primeiro sai o som. Ele é convertido em eletricidade, impulsos elétricos, que transmitidos assim da base no espaço para a Terra. Então, primeiro teve onda mecânica, que é o som. Depois transformou em onda eletromagnética, para poder ser transmitido. Então, não é apenas ondas eletromagnéticas, a letra C está errada. Letra D. Ondas mecânicas transversais, que apresentam as mesmas frequências, velocidades e comprimento de onda ao passar de um meio para o outro. Apenas mecânicas já vimos que não, tá? E transversais também não, porque o som são ondas mecânicas longitudinais. Aí sobrou apenas a letra E. Tanto ondas eletromagnéticas transversais, que se propagam no vácuo, como ondas mecânicas longitudinais, que necessitam de um meio material para a sua propagação. E a letra E é a letra correta, e a explicação vai de que ondas eletromagnéticas são transversais, sim. Que se propagam no vácuo, sim. Ondas mecânicas longitudinais, sim, porque é o som. São ondas mecânicas longitudinais, que necessitam de um meio material para se propagar. E aí fechou. Quando ele fala, a fala dele até o microfone são ondas mecânicas longitudinais, o som. Ao ser recebida por receptores do microfone, se convertem em impulsos elétricos, que são ondas eletromagnéticas transversais. São transmitidas pelo espaço, em forma de ondas eletromagnéticas, luz, por exemplo. Ao ser recebida na Terra, por antenas, que essa onda eletromagnética tem uma frequência, vibra na antena com a mesma frequência, é transformada de novo em ondas mecânicas longitudinais, que é o som. As boquinhas de som, quando transferem, e você ouve o que ele está falando. Então, alternativa, letra E, ondas mecânicas longitudinais e ondas eletromagnéticas transversais. Ok? Questão 2 feita. Vamos para a próxima questão.
Questão número 3. Aqui nós temos um experimento. Preste atenção para não se perder. Um ferreiro molda uma peça metálica sobre uma bigorna. Aqui é a bigorna. Aqui nós temos o instrumento com que ele bate, né? Para poder moldar. Tá? Com marteladas e a uma frequência de 2 Hz, um estudante B pode ouvir os sons produzidos pelas marteladas, bem como os ecos provenientes da parede, C, conforme ilustra a figura. Então nós temos aqui a bigorna A, nós temos o estudante B e nós temos aqui a parede C. Considerando-se o exposto, qual deve ser a menor distância D entre a bigorna e a parede para que o estudante não ouça os ecos das marteladas? Então veja bem, se a distância tem a distância mínima para o eco, a partir dessa distância maior que essa distância, vai ouvir eco do mesmo jeito. Abaixo disso, ele vai ouvir martelada se atrapalhando, que é a reverberação. Então, eu vou ter que ter uma distância mínima para que ocorra eco e que esse eco, o segundo som, saia com o segundo som emitido na segunda martelada e que ele só ouça um som. Eu vou explicar melhor. Observe o detalhe. Primeira martelada. Quando ele dá a primeira martelada, eu sei que a frequência é de 2 Hz. Com a frequência eu calculo o período, que é o tempo do som ir, bater e voltar. Período é o tempo de ida e volta, é o tempo completo para ele fazer o percurso de ida e volta, e aí ter a segunda martelada, ida e volta. Então qual é o tempo para o som ir e voltar? 1 dividido por 2, que é 0,5 segundos. Então já sei que na primeira martelada o som sai para a parede e também sai para o ouvido da pessoa. Então ele ouve o primeiro som emitido e depois de algum tempo vai ouvir o segundo som. Só que observe, a primeira pancada, o som emitido foi para o ouvido dele. Ele ouviu. Pá! O som que foi para a parede, ele ainda não ouviu. Vai bater na parede, vai voltar e ele vai ouvir o segundo pá, que é o eco. Para que ele não ouça o eco, esse segundo som aqui, ó, o refletido, quando chegar na distância percorrida de ida e volta, que nós já vimos que é um tempo de 0,5 segundos, é a hora dele dar a segunda martelada. Porque quando o som voltar, na segunda martelada, o que é que vai acontecer? Também vai sair um som para o ouvido dele e para a parede. E o que é que acontece? Ele ouve o primeiro som da primeira martelada fraco. Na segunda martelada, eu vou colocar um tempo suficiente para dar a segunda, que seja exatamente na hora que o som retorna da parede. Aí sairá esse som azul e sairá esse som vermelho juntos, que é a segunda martelada. E ele vai ouvir um som um pouco mais alto, com a intensidade maior, com a amplitude maior. Então ele vai ouvir a primeira pancada mais baixa, quer dizer, com amplitude menor, e vai ouvir a segunda pancada mais intensa, porque terá a soma do som refletido da primeira com o som emitido da segunda. Então ele não vai ouvir eco. Então, ó, primeira martelada, pá, ele ouve. O som está indo, voltando. Quando o som chega aqui, no ponto de pancada, a segunda pancada. Aí vai junto o som refletido da primeira com o som emitido da segunda. E chega no ouvido dele os dois sons exatamente no mesmo tempo. Então ele vai ouvir um som um pouco mais alto. E aí esse som com mais intensidade não terá eco. Ele ouve a primeira pancada, ouve a segunda pancada, ouve a terceira pancada. Então, a partir da segunda pancada, todos os sons ficarão com maior intensidade, porque sempre terá o refletido junto com o emitido das pancadas dadas. Assim sendo, a distância mínima que deve estar a bigorna da parede é a distância que o som gasta para percorrer meio segundo. Então, a cada meio segundo, o som vai bater e voltar a encontrar com o som emitido. Então, basta você ter a frequência, calcula o período que o som vai e volta e tem que dar a segunda pancada exatamente quando o som voltar, para que saia o que voltou junto com o que foi emitido. Aí, basicamente, é só calcular a distância para cada meio segundo. Assim temos a distância percorrida pelo som é V vezes ΔT, e o som percorre a distância de ida e volta, então é 2D.
2D é igual à velocidade do som, que é 340 metros por segundo, vezes o tempo que ele gasta para ir e voltar, que é meio segundo. Que distância é essa? D é 170 por 2, D vai ser igual a 85 metros. Então, o cálculo é a distância mínima que deve ter a bigorna da parede para que ele não ouça eco, e aí ele pode estar em qualquer distância, que a pessoa não importa onde ele vai estar, porque o som vai depender do que sai da bigorna e chega no ouvido dele. Se os dois sons saírem iguais, onde ele estiver, ele vai ouvir os dois sons iguais, logo não vai ouvir eco. Ouve o primeiro som, que é a primeira emissão, um pouco mais fraco. Esse foi para a parede, bateu e voltou. Quando esse voltar, que for passar pela bigorna, vai ter a segunda pancada. E aí sairão juntos os dois sons. Aí ele vai ouvir um som mais intenso. A terceira é o que voltar da segunda, junto com o emitido da terceira. Os dois vão chegar no ouvido dele, e assim por diante. Logo, a distância mínima, 85 metros. Ok? Assim fica encerrada a questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Essa questão fácil, simples, e ela diz o seguinte: um fenômeno bastante interessante ocorre quando duas ondas periódicas de frequência muito próximas, por exemplo, F1 100 Hz, F2 102 Hz, interferem entre si. A onda resultante tem uma frequência diferente daquelas que interferem entre si. Então F1 e F2, juntas as duas, têm uma frequência diferente. Além disso, ocorre também uma modulação na amplitude da onda resultante. Tá? Modulação essa que apresenta uma frequência característica, FO. Essa oscilação na amplitude da onda resultante é denominado batimento, que vimos. Pelos dados fornecidos, pode-se afirmar que a frequência do batimento produzida na interferência entre as ondas de frequência F1 e F2 é... Bom, de batimento temos duas fórmulas possíveis. A frequência resultante, que não é o caso, e a frequência do batimento, que é o caso. Se fosse a resultante, era a média aritmética das duas frequências, somaria e dividiria por 2. Mas como a frequência do batimento é só subtrair e pegar o módulo. Então, é a subtração do módulo das duas frequências. Muito fácil, 102 menos 100, que vai ficar 2 Hz. Questão facílima. Percebam que ela é fácil porque você sabe o que significa frequência de batimentos. Se não sabe, fica uma coisa meio solta. É aquela velha história. É fácil para quem sabe. Então, guardem, coloquem na parede, no post-it, essas informações. Que o batimento tem as duas frequências muito próximas, interferem, geram uma frequência diferente com aquelas pulsações, que são os batimentos, que pode ser pedido a frequência resultante e a frequência do batimento. Ok? Questão 4, tranquila. Vamos para a última questão. Questão de número 5. A repórter Paula carrega um microfone que tem a função de captar o som para transmiti-lo. O som possui no ar uma velocidade que depende, dentre outros fatores, a temperatura do ambiente. A temperatura de 0 graus Celsius. A velocidade do som vale aproximadamente 331,5 metros por segundo. E esse valor sofre o aumento de 55 centímetros por segundo a cada acréscimo de 1 grau Celsius na temperatura do ambiente. Quando a velocidade do som no ar for de 353,5 metros por segundo, a temperatura do ar em graus Celsius será... Então observe, já vimos que no capítulo anterior, que quanto maior for a temperatura do ambiente, maior será a velocidade do som. Então a velocidade depende da temperatura, tá? Ele aumenta de acordo com o aumento da temperatura, então são diretamente proporcionais. Aqui a questão já disse que 1 grau Celsius corresponde a um aumento de 55 centímetros por segundo. Então eu posso achar aí uma relação direta, tá? Uma relação de regra de 3. 55 centímetros por segundo é um aumento que ocorre a cada 1 grau Celsius. Transforma isso aqui em metros por segundo. Então dá 0,55 metros por segundo a cada 1 grau Celsius. Então já tenho aí a minha regrinha. Se eu tenho a velocidade de 331,5 passou para 353,5, eu consigo determinar o aumento, porque a regra de 3 é aumento a cada 1 grau. Qual foi o aumento sofrido ali? Subtraia. Ao subtrair está aqui, ó. 353,5 menos 331,5 é um aumento de 22 metros por segundo. Então, se 0,55 metros por segundo aumenta a cada 1 grau, 22 metros por segundo aumentará
a quantos graus? Regra de 3, 0,55 metros por segundo a cada 1 grau. 22,5 metros por segundo, quanto será a temperatura ambiente? Aí é só a regra de 3, divide, é uma regra de 3 direta, 0,55 por 22, 1 por ΔT, meio pelos extremos, o ΔT sobe, o 0,55 desce e o 22 sobe, 22 dividido por 0,55, que vai dar 40 graus Celsius. Então, se a temperatura de 1 grau provoca aumento de 0,55 metros por segundo, 40 graus provoca um aumento de 22 metros por segundo. Questão 5, tranquila, regrinha de 3, fácil. Relação de a cada grau, eu tenho 0,55 metros por segundo aumentados. Se aumentou 22 metros por segundo, é porque houve um acréscimo na temperatura, ou a temperatura está a quantos graus? Houve um aumento de 40 graus. A temperatura ambiente será de 40 graus Celsius, ok? E assim fica encerrada a nossa aula, nosso livro 5, concluído o capítulo 20, Acústica, Efeitos Sonoros. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Até mais.